Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ânima Saúde, o podcast mais saudável desse Brasil. Sou a doutora Vanessa Vinck, ao meu lado. Dr. Diogo Vinck. E hoje nós temos o prazer inenarrável de ter um convidado super especial para conversar com a gente. Ele é médico, psiquiatra, psicoterapeuta e professor do Brasil Paralelo. Nada mais, nada menos do que Bruno Lamoia. Tudo bem, Bruno? Tudo Seja bom. muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Prazer é todo meu de estar aqui. Com certeza, muito legal estar aqui com vocês. Lugar bonito demais. Não sei se acho que dá para mensurar a beleza aqui desse lugar. É mais bonito aqui, com certeza, estando aqui. Muito legal estar com vocês. Prazer Seja aí. muito bem-vindo. Um detalhe, o homem está com dengue. Exatamente. Perceberem a potência do que vai ser esse podcast. Valorizem esse episódio, Com por favor. certeza. Vamos lá. Bruno, vamos lá. Queria saber como é que foi o seu caminho, seu andar dentro da medicina. Né? Você é psiquiatra e psicoterapeuta. E como é que foi esse caminho? Olha, meu caminho, eu não posso dizer que ele tenha sido bonito sob hipótese alguma. Eu fui caindo, fui tropeçando, eu posso falar que fui completamente perdido, fui completamente levado, tomado por várias outras forças que não eram as minhas. Então, se alguém esperou que eu tinha um grande plano, que a inteligência estava sobrando, não teve nada, absolutamente nada disso. O que aconteceu que ainda na escola eu não tinha nenhum interesse por estudos, nenhum. É um vergonhoso falar isso, né? Mas a gente tem até um presidente que não tem muita pudor em falar isso, então, né? Quem sou eu? Exatamente. Não tinha muito interesse pelos estudos. Acabei indo para administração, que é o caminho de todo perdido. Né? Então, fui para administração, estudei na Federal do Rio de Janeiro, que ainda era um lugar ainda minimamente organizado do ponto de vista estético-físico, que do ponto de vista da gestão era péssimo já, eram frequentes greves e eu achei aquilo completamente uma bagunça. E eu não conseguia entender por que eu estava ali, então também não era ainda o caminho. Aí eu falei, bom, eu preciso fazer alguma outra coisa. Minha irmã fazia odonto na época. E nessa hora eu falei, bom, eu acho que eu olhei os estudos dela, achei bem mais... Acho que eu achei um pouco mais direto das coisas que eu estava estudando, né? Falei assim, acho que isso aqui é mais objetivo, né? E acho que é mais condizente um pouco do que eu quero estudar. Aí eu fui pensando em entrar nessas áreas, eu era esportista, gostava de surf, esporte, lutas e tal, então falei, acho que é por aqui o caminho. Aí comecei a pensar em área de saúde, aí eu fui ver as outras, né, a fisioterapia, fui ver a educação física, a minha tia nessa hora era médica, ela falou, não, faz logo, te conheço, faz logo medicina. Eu dei risada daquilo, falei, medicina, né, impossível. E... aí foi o primeiro acidente do meio do percurso. Só tinha uma prova para eu fazer, todas as outras já tinham passado, e eu já estava na faculdade, já não estava mais estudando, não estava mais dentro do período de vestibular, né? Tinha uma prova para fazer, eu me inscrevi e passei. Foi uma coisa muito esquisita, ninguém esperava por isso. Foi um choque assim, para a família, né, e tudo mais, e acabei iniciando. Aí depois, uma vez que você inicia, você fala assim, não sei se é o caminho parar, né? Você já vai tomando um pouco de gosto, aquela coisa toda. Porém, eu falei assim, eu não quero começar de pronto agora, eu não estou pronto para esse caminho de medicina. E aí eu fui trancar a faculdade, né? Antes de entrar, né? Eu entrei, passei, fui lá, fui trancar. Daqui a um ano eu começo, né? Vamos dar um jeito. Não gostava? Aí foi o primeiro ano da minha faculdade, que era super tradicional, a Universidade Gama Filho, né? Super tradicional, tinha mais de 50 anos. Foi o primeiro ano da história da Gama Filho que não podia mais trancar no primeiro período. Caramba! Falou, agora a gente mudou a regra, a gente acabou de mudar a regra, você tem que cursar 6 meses, 1 ano. Aí eu falei, não tive jeito, né? Então, cursei e aí realmente fui tomando gosto pela coisa. Mas ainda em crise, eu falei assim, não sei se eu estou certo disso, eu não me adaptei bem, eu olhava para as pessoas e falava, eu sou muito diferente disso aqui, tenho outra vida. Aí foi quando foi mais ou menos na mesma época, eu fui tendo umas crises existenciais, eu fui começando a me sentir um pouco deprimido, e logo depois veio a cadeira de psiquiatria. E a psiquiatria ela veio meio que para me salvar, vamos dizer assim, né, da medicina. A medicina era muito objetiva para mim, era muito mecanicista a maioria das coisas.
Eu tinha muito ímpeto do heroísmo na época, o arquétipo do herói. Eu tinha Sim. muito essa coisa do querer salvar, quero ser médico de guerra, Sim. quero voluntariar, não sei aonde. Eu tinha muito isso no início, muito Mas acho que jovem. isso é muito sentimento de muito acadêmico, assim, também, né? Às O vezes início, a gente né? chega na medicina, eu sempre fui muito assim também. Uhum. Sempre gostei muito de paciente crítico, muito Exatamente. paciente grave. Exatamente. Foi aí quando eu tive contato com os pacientes, tanto da psiquiatria quanto da oncologia, e eu vi ali um fenômeno interessante. O paciente oncológico, né, praticamente assim, estado terminal, mais 2 meses de vida, né, cadavérico praticamente, e tranquilo, mantendo a postura, né, aquela posição estoica, falando, não, tá tudo bem, vivi uma vida e tal, fiz as coisas que eu fiz. E eu vi um paciente ígido na psiquiatria, completamente ígido, saudável, né, um homem forte pedindo para ir embora, né? Sim. Falando, não dá para mim não. Aí eu achei esse fenômeno, no mínimo, interessante. Eu falei assim, opa, isso aqui me chamou a atenção. Isso aqui é o sofrimento real, humano. Isso aqui é o estado de inferno Sim. na Terra, né? O estado mental do inferno. Quando a gente fala do inferno não como estado físico, um lugar mais espiritual, né? Mas Sim. agora um estado mental, uma condição mental. E aquilo me chamou muito, muito, muita atenção. Eu falei, aqui está o sofrimento humano real. E eu estava meio que experimentando coisas parecidas também, né? Sim, você se viu ali, né? Sim, A dor do outro ali era a tua dor, né? E ninguém falava de psiquiatria, Exatamente. de depressão. Sim. E era uma época que você pensava que doença era só câncer. Então tinha aquele olhar e Porque esquecer depressão nem era doença, né? Era uma tristeza profunda, uma época né? diferente do olhar. Exato. Você ouvia as coisas, né? De você falar, você tá com preguiça, Sim, tá procrastinando. encosto, então vai sei lá, na macumba, vai não sei aonde. Isso a gente ouvia muita frequência na época, né? Não tinha essa coisa de tratamento. Apesar de existir já a psiquiatria. Mas não era difundida, não Sim. tinha rede social, meu Deus. Né? Sim, Isso aí está falando de 20 exatamente. E anos era na atrás. Santa Casa? Era na Santa Casa de Psiquiatria? Santa Casa, exato. Então, ali eu já fui tomando o meu caminho. Bem novinho ainda, acadêmico. Eu fiz a cadeira de psiquiatria. No semestre seguinte, eu já era monitor. E sentei do lado de um psiquiatra e comecei a atender ainda, né, do lado dele, para logo em seguida começar a atender em outras salas sob a supervisão dele. Então, isso ainda era acadêmico. Tinha 22 anos. No Caramba, máximo, então a psiquiatria... 21. A gente conversa muito aqui, existe essa dificuldade do acadêmico de escolher a especialidade. Às vezes se forma e não sabe. Quer dizer, a psiquiatria já entrou de cara ali para você. Entrou de cara. Mas quando eu saí, né, da faculdade, aí eu tomei outro tombo, porque eu vi o que era a psiquiatria de manicômio, né? Então, outra realidade. É outra coisa completamente diferente, é para poucos. É para poucos. Eu achava, né? Eu vivia a psiquiatria de ambulatório, de consultório. Sim. A psiquiatria de clínicas, principalmente de manicômios públicos, é para poucos. É uma cena muito delicada, porque, bom, enfim, né? A gente está diante de uma reforma manicomial, uma reforma psiquiátrica que está abolindo a presença dos manicômios, né? E a maioria dos psiquiatras é contra. Sim. A maioria dos psiquiatras é contra. Tá? A gente precisa dessa instituição de diversas formas, isso já deixou claro, porém, né, sem entrar em um âmbito político, muita gente foi contra, principalmente o pessoal à esquerda, os progressistas foram muito contra e acabaram tentando começando a acabar com as verbas que eram antigamente federais, passaram a ser municipais. Então você vê, por exemplo, o manicômio, onde eu trabalhei bastante, Nísio da Silveira, caindo aos pedaços e com pessoas em estado assim, deplorável, né? Deplorável. Uma coisa assustadora, realmente assustadora, parecendo digno de filme de terror mesmo. Sim, imaginar que um ser humano pode chegar num estágio assim, né? Então, assim, olhar aí, bem... só para finalizar a história, né? Eu segui o caminho, aí fui trabalhar em prefeituras, fui para o estado, para o litoral de São Paulo, atendi muito convênio, muita prefeitura, aquela na unha ali, até chegar nos estudos filosóficos e psicológicos, e aí fui me tornar professor, aí preparou expandiu. A carcaça, né, cara? Não tem jeito, a medicina, como qualquer outro, não tem atalho, cara. Tem que preparar a carcaça. Apanhei literalmente. Teve paciente muito violento mesmo, né? A gente acaba tendo conflitozinho físico, mas acontece. E aí realmente aquela jornada, a jornada do herói, aquela coisa meio épica, assim. Você tem que passar por todo o sofrimento, tal. Você tem o dragão final, você tem todas as fases e por aí vai. Mas você já tinha isso dentro de você, essa questão do herói, assim, né? Sim, no início sim. Essa coisa era bem forte, era uma coisa...
E era de pai? O que era isso seu, assim? Não, é meu. Teu, você nasceu meu. com isso. Eu fui, sabe, a jornada do herói, aquela coisa assim, bem... olha, é bem típica mesmo, sabe? Era aquela coisa, a rebeldia do adolescente, eu tive muita. Aquela coisa de querer viajar e conquistar e explorar, desbravar. Isso foi tudo muito forte em mim. Tudo muito, muito forte. Eu não conseguia ficar em casa, não conseguia obedecer os pais, não conseguia obedecer a autoridade. E pior é que eu sou um sanguíneo. Lógico. Calma, falou tudo. É o melhor temperamento. Assinando aqui. O melhor temperamento, tá vendo? O mundo não existe sem sanguíneo. Não, o mundo é bem mais feliz com isso, Pois sanguíneo, é, isso é verdade. Esporte, Pois música. É isso aí. Mas, claro, depois que vem a seriedade do trabalho, tem um lado muito grande, tem que morrer, né? E até que você, depois de muitos anos sofrendo, você passa a ver valor nisso também, né? Da seriedade. Não, e você começou a aprender, né? Virtude. Pra trazer esse heroísmo aí, dar uma segurada e trazer esse heroísmo com virtude. Aprendendo até hoje. Não, isso é o sentido da vida, óbvio. Né? E você cada vez vai refinando isso, né? Muito bom, muito bom. Exatamente. Hoje em dia, sua prática clínica é no consultório, Bruno? É no consultório e dando aula, né? Faço bastante aula na internet, livro, escrevo, mentoria, estou fazendo bastante mentoria também. Então é bastante essa parte de internet e consultório, não parei até hoje. Por que hoje em dia a gente tá com tantos... As mulheres e os homens, né? Tão depressivos, né? Porque isso, com certeza, a maioria da tua clínica dentro do teu consultório, né? Um olhar mais pela tua visão mesmo, do Bruno, assim, mais filosófico, psiquiátrico. Obviamente que tem, né? Depressão é multifatorial. Multifatorial. Mas isso é algo que deve ser algo muito corriqueiro, né? Dentro da tua clínica diária, né? Sim. O que você vê em relação a isso? Porque tanta... distúrbios neuropsíquicos atuais da sociedade. Sim, realmente é um grande mistério, né? Mas antes de eu dar a minha própria opinião, uma coisa mais exclusiva e pessoal, individual, né? Claro, a gente pode pensar desde a alimentação, né? A gente pode pensar em hormônio da água, a gente pode pensar em coisas que realmente a gente não tem ainda como mensurar, qualidade do ar, qualquer coisa. Mas o que realmente eu vejo, que é o que eu tento ensinar já há alguns anos, é que a vida, a gente chega muito despreparado nesse mundo. A gente chega muito desnorteado. E o que norteava eram os nossos valores. E isso era dado pela tradição. Isso era dado pelas nossas raízes. Então, basicamente, é como se você tivesse uma árvore sem raiz. A tendência é que ela apodreça. Basicamente, é a mesma coisa. Nós perdemos raízes, isso evidentemente, acho que todo mundo já sabe nessa altura do campeonato. Que o certo e errado não existe mais? É tudo relativo? Exatamente, né? Tudo relativo? Exatamente. O relativismo realmente tem... Agora, existe uma engenharia social por trás disso. Existem pessoas que vivem disso e que aplicam isso. Uma pasta toda disso. Pois é. Então, de uma certa forma, são vítimas. Nós somos todos vítimas. Eu acho que todo mundo, o Olavo dizia muito isso, todo mundo foi vítima desse movimento. Enfim, progressista, chama do que quiser. Mas é uma coisa que retirou, excisou, uma coisa que fez uma cisânia nas nossas raízes. E sem isso, todo norteamento ele se torna praticamente impossível de que aconteça. E sem o norteamento, sem esse senso, né, um norteador, essa coisa assim mais intensa que possa realmente mostrar um caminho, a perda do sentido ela é muito grande. E aí você passa a, vamos dizer assim, né, adorar a outros mestres. Exatamente. Né? Você passa a ir para outros caminhos que a gente já sabe, a tradição sempre soube, que não vão te levar absolutamente a lugar nenhum. E a gente está... A depressão basicamente é o seguinte, campeão, você vai bater de cara em algumas paredes aí, porque esses caminhos já foram todos tentados ao longo desses milênios de humanidade e todos eles falharam. Né? Então, perdeu-se isso, vamos falhar de novo. É um ciclo da humanidade, isso acontece de ciclo em ciclo. Então, eu vejo como a perda da tradição. Como... Os valores morais, né? Exatamente. Eu queria puxar a sardinha um pouco aqui para a área masculina. Eu recebo, como urologista, então eu recebo muitos homens no consultório. Sim. E por que os homens em si, muito? Que também não era tão comum, né? Agora, o homem mesmo, essa dificuldade do macho alfa, né? E por que o homem está caindo muito em depressão? O que é isso também? Essa mudança, isso tudo... O homem está deixando de ser homem, né? E isso interfere muito? Sim. Tem um autor chamado, se não me engano, é o Robert Moore, que fala isso. Ele dá 4 arquétipos principais ao homem, né?
Então, na verdade, o primeiro arquétipo, na verdade, não é bem um arquétipo, né? É um menino, uma criança. E o menino, até seus praticamente 10 anos de idade, ele pouco se diferencia da menina, né? É muita brincadeira normal. As diferenças hoje, para quem vai estudar psicologia, elas existem, são muitas. Mas, do ponto de vista da vida mesmo funcional, tem pouca diferença. Mas, vai chegando ali entre 10 e 12, e antigamente existia um rito de passagem. Pegava-se um menino, fazia um rito provavelmente bem doloroso, em que ele sai do mundo da mãe e vai para o mundo do pai, certo? Então aqui nós temos 2 problemas. Não temos mais o rito de passagem. Sim. E a figura do pai, ela foi abolida, né, por diversos motivos. Então ou o pai está realmente fora dessa vida social, né? Antigamente era dividido, mas vamos dizer assim, que um clã, você tinha separação, os homens estavam relativamente presentes nos rituais, nas festas, estavam presentes durante a caça, no trabalho, e o menino queria muito fazer parte daquilo. Tinha um desejo do menino em falar, eu quero me tornar responsável, eu quero ser esse pai. O pai era, de uma certa forma, um caminho natural e heróico. Bom, então agora, não temos mais a figura paterna, ela está distanciada da família. É proibido ser homem, né? Então houve uma caça aos homens. É uma errado, coisa né? que... Ser homem. Exato, é uma coisa que aconteceu. Parece que tudo que é masculino é ofensivo. Tudo que é masculino é ofensivo. Então, e realmente porque, de uma certa forma, o homem ele vai oferecer perigos, e também é o homem que vai oferecer as próprias defesas. Óbvio. Então, você precisa ter, enquanto tiver A gente volta lá na tradição. Exatamente. Enquanto tiver um homem mau na Terra, você precisa de um homem forte para defender. Né? Basta um. Se tiver se eu sei que tem uma solta, bom, eu preciso ser forte. É o que o Jordan Peterson fala, você precisa ser um monstro. Né? Você precisa dominar a sua própria violência, seus ímpetos, mas você tem que ser capaz de agredir, você tem que ser capaz de ser uma pessoa minimamente ostensiva, caso isso seja necessário. Então, por exemplo, quando você pega nos países que já estão há alguns anos na nossa frente, o caso da Escandinávia, basicamente você não vê mais a figura masculina. Ele parece que ele permanece como o menino antes do rito de passagem. Ele é afeminado. Ele é um homem incapaz de qualquer tipo de violência, de levantar a voz. Ele é um homem incapaz de liderar qualquer cenário que aconteça. É um homem que realmente ele é inexpressivo. E o que a gente está vendo que está acontecendo no mundo, né? No próprio Brasil a gente vê isso, caminho, claramente. Exatamente. A tendência é piorar. A tendência é piorar. Teoricamente estão capando o homem, vamos dizer assim, né? Um modo chulo. Exato. E entender também que a ira é uma paixão. Exato. E tem que ter. Saber controlar, óbvio. E no momento que você corta isso, você corta toda essa paixão masculina que tem que ter para a sociedade, para a família. E isso se perde e a gente só tá olhando cada vez mais a sociedade se perdendo. E essa presença do homem, né? Essa questão do macho alfa, que está sendo tão banalizado, né? Sim. Assim, essa geração, ela tá cada vez mais solitária, né? Isso é até uma frase sua, né? Você fala um pouquinho mais pra gente, assim, o que você enxerga do que está acontecendo, assim, na atualidade, né? Porque tanta dificuldade em se ter compromisso, por exemplo, entre o homem e a mulher hoje em dia. Tá tudo muito banalizado, muito rápido, muito banal, né? Fala um pouquinho mais, assim, é culpa sobre nossa, né? É culpa dos psicólogos. Exatamente, acaba o casamento. É culpa dos também, psicanalistas, né? Começa lá um movimento realmente, um movimento de individualismo, um movimento em que o nosso bem-estar está acima do bem-estar da sociedade. Mas só pegando um ganchinho, isso é muito real, né? A gente tem que ter muito cuidado, né? Com quem a gente indica realmente de psicanálise, de psicoterapeuta, de psicólogo, porque realmente até essa é a maior impressão, né? Tá tudo ruim, vai buscar ser feliz. O casamento tá ruim? Termina. O que você tá fazendo aqui? Vai buscar ser feliz. O importante da vida é ser feliz. Então a gente tem que ter extremamente cuidado, né? É exatamente isso. Então, quando você cria uma corrente psicológica em que você vai ter que poupar o ser humano de qualquer tipo de sofrimento, de sacrifício, e elevar esse prazer, você agora está adentrando no mundo do individualismo e do hedonismo. Então você cuida de si, você acredita que você é realmente mais importante, que o seu prazer, a sua vez, o seu bem-estar está acima de absolutamente o bem-estar de qualquer outra população, da sociedade. Você passa a não ser mais inclinado a qualquer nível de sacrifício, de dever.
Você passa nem a olhar... frustrações, Exato, nem nada. Você não quer passa sofrer com nada. a olhar teus direitos o tempo inteiro. E aí... Servir para quê, né? Exatamente. Então, agora, já que eu quero a minha própria satisfação, eu caio no mundo do hedonismo. Bom, e quanto mais eu adentro nesse mundo, menos eu vejo o outro. Exatamente. E se você menos está vendo o outro, você passa também a entrar no mundo de solidão. Resumindo, é o movimento ao contrário do amor. O vetor é totalmente ao contrário. É o egoísmo. O egoísmo é o contrário do amor. Agora, o mais interessante, o alimento é o medo. As pessoas têm medo da frustração, medo da dor, medo... Do sofrimento. Exato. Ou seja... O medo de não dar certo. É a própria falta de contemplação de que tudo que é material, é a aceitação da natureza da matéria, que ela é efêmera, né? Ela vai acabar. Ou seja, se tudo vai acabar, de uma certa forma, amar é estar exposto, não é isso? Sim. Então, as coisas vão dar errado, as coisas vão sumir. Se você ama alguém, essa pessoa eventualmente vai morrer. Né? Então, olha, vai morrer, vai embora, vai separar. É não entender o sentido da vida, de fato. As coisas acontecem, né? Do pó a gente veio, do pó a gente acabou. Acho que você resume tudo. Exato. Então, quando você vê... a valorização do material nunca foi tão... Justamente. Né? Então, você tem dois pontos que são muito ligados dentro de uma sociedade, que é o sexo e a morte. Os dois são considerados tabus, certo? Então, antigamente, falava-se muito pouco sobre sexo. Sexo pouco aparecia até a época vitoriana, pouco aparecia na população. Era uma certa repressão sexual e tal. E muito se falava de morte, né? Até porque ela estava muito presente em guerra. Agora é justamente ao contrário. A gente não toca no assunto morte, né? As pessoas são aquele positivo tóxico. Não pode falar sobre nada disso. Agora o sexo entrou... banalizando. Exatamente, total. Banalizou como forma hedonista. Hedonista, total. Então parece um movimento inicialmente pró-vida, mas a irresponsabilidade desse ato é altamente destrutiva. Né? Completamente. É isso que está acontecendo. E fica vazio, né? Eu queria te perguntar, assim, você, óbvio, tem a ver com o que você falou, mas assim, a crise na medicina... A gente sempre, como médico, falando, a medicina está em crise, a medicina está em crise. Você começa a ver, a psicologia está em crise, a educação está em crise. Ou seja, óbvio, a sociedade vive em crise. Tem tudo a ver com o que você acabou de falar pra gente, mas o que mais que você pode falar sobre isso? Essa crise do que a gente vem vivendo hoje? Mundial, né? A sociedade. Eu acredito que esteja muito pautado nessa questão dos valores mesmo. Bom, a gente sabe, né? O que veio gerando valor até hoje, pode falar o que quiser, mas o que mais gerou valor até agora foi a Igreja Católica. Sim. De tudo que eu já vi até hoje. Claro, você tem grandes filósofos orientais, perdão. Você tem os valores de outras civilizações. Você pega o Confúcio, um grande moralista. No entanto, para nós aqui, realmente a Igreja Católica, e ela vem sofrendo ataque há pelo menos 500 anos. Né? Uma coisa vem sofrendo ataques contundentes. Logo, com essa imagem totalmente deturpada, começa-se então um movimento contrário. E o movimento contrário é justamente ferir os considerados tabus. Então, as crises começam de fato. A questão de o que é realmente o que vale, né, para uma sociedade. E, como eu falei, em uma engenharia, existe uma engenharia social, né, que é a manutenção do pão e circo, a manutenção do mito da caverna de Platão, né, que é para manter o povo abestalhado. E realmente existe... É difícil algumas pessoas, talvez mais jovens, vão ter dificuldade para acreditar nisso. Sim, né? com certeza. Eu demorei muito para acreditar. Eu falei, não é possível que alguém passe os seus dias planejando diminuir os outros para controlá-los. Mas isso é falar que, às vezes, a minha ficha ela só caiu de fato após pandemia. Olha só, ali, após a pandemia, eu entendi algo assim que eu não entendia tanto. Principalmente voltada para a medicina. Eu sempre fui muito cartesiana, acreditando assim sempre em tudo, muito. Pós-pandemia, minha visão deu uma... Eu comecei a entender de fato... que realmente há muitas coisas por trás, né? Essa é uma grande crítica que eu faço para muitos... bom, enfim, né, são os religiosos daqueles de carteirinha, de todas as religiões, que preferem, muitas vezes, fechar os olhos ou até se manter em ingenuidade. A gente não tem mais essa opção. Né? Então, hoje, a gente conhece muito bem os transtornos psiquiátricos, né, de personalidade antissocial. O famoso psicopata, não sei por que mudaram o nome, o antissocial. E essas pessoas têm uma predileção muito grande pelo poder. Então, a ponerologia, né? Tem um bom livro, Psicopatas no Poder. Ponerologia, um estudo
dos antissociais chegando ao poder, como que eles almejam os grandes cargos. E como fazem para chegar lá, né? Exatamente. Então tem toda uma articulação, eles estão em grandes cargos empresariais, políticos e tudo mais. E quando você entende a mentalidade deles, que funciona completamente diferente da nossa, você começa a entender que realmente, de fato, isso existe, isso vai sempre existir, isso vai sempre acontecer, e exige um certo distanciamento dessa angústia, né? Eu lembro que você falou de pandemia, a quantidade de gente que ficou desesperada. E agora, né? Aquela coisa. E o governo massacrando, né? O governo fez uma coisa terrível. Falta de sentido, assim, também, né? De própria percepção da realidade, Sim, né? sim. Porque hoje em dia você fala qualquer coisa para todo mundo acredita. Uhum. Mas você fala, gente, você solta alguma coisa na internet, o mundo vai acabar amanhã. Eu fiquei sabendo... Caramba, aquilo ali se propaga como se fosse a coisa mais verdadeira do mundo. A pessoa acredita, ela não busca saber a verdade de fato. Exatamente. Mas deixa eu te perguntar, você é católico, né? Sou Me católico. conta um pouquinho sobre a sua conversão. Olha, então, eu posso dizer... Bom, eu tive educação católica desde criança, né? Graças à minha avó. Talvez... As vozinhas, né? Estão sempre dizer que é a envolvidas. força reminiscente na minha família. Todos Tradição, os outros... tradição. Tradição, é sempre a Hierarquia, vovó. tradição. Não tem exatamente. Né? É. E eu tinha, apesar da minha vida ser um pouco errática, fui influenciado de diversas formas, né? O que eu posso dizer é que eu tinha em mim uma força conservadora pulsante, desde criança. Eu nasci com isso. Uma vozinha rezando por você. Uma Não tenho vozinha dúvida. rezando, com certeza absoluta são É as uma orações excelente da sua visão. avó. Eu não tinha pensado nisso. E, assim, praticamente a família inteira ficava um pouco horrorizada com as coisas que eu falava desde criança, né? Eu ficava horrorizado. Quem ensinou isso a você, né? Como é que você pode ser assim? Aí meus pais olhavam e falavam, olha, a gente não foi a gente. A escola também não. Eu estudo no colégio, acho que pode falar? Pode. Eu estudava num colégio que hoje é famoso, né? É o Franco Brasileiro. Hoje eles falam todes, é uma coisa hoje eles impressionante. falam todes. Né? Então, França, não precisa nem dizer nada, né? França, colégio francês. Exatamente. Enfim, então também não foi dali. É uma coisa que veio comigo, uma coisa que eu olhava e falava, tem alguma coisa errada demais acontecendo agora, né? É uma coisa de eu sentia que era agora, Nossa, era uma você desde desde criança. novo, né? Exato. Mas não dá para dizer que eu segui nada disso. Sim. Apesar de eu ter feito a formação. E passei anos e anos, aí não precisa nem dizer, né? Na medicina eu comecei a estudar sobre comunismo, não virei de esquerda, mas ensaiei. Eu fui a movimentos políticos, eu ficava olhando, eu falei, tem uma coisa muito errada com esses caras também. A nossa formação foi muito contaminada com isso. Exatamente. Até a nossa formação, como foi a conquista do nosso país. Foi tudo errado. Agora eu convido aí para quem acha que não está mais contaminado a descontaminar, porque até as nossas palavras, né? Nossas expressões, nossos trejeitos, ainda é contaminado. É muito difícil você tirar esse exorcismo, ele é muito difícil, ele é muito dificultado, ele demora muitos anos, é muito difícil mesmo. Enfim, fiquei longos anos que eu era ateu, né? Quando eu estudei Nietzsche, Freud, essa coisa toda, não precisa dizer nada. Não. Então eu tive na Noruega, eles também são muito ateus, fiquei um tempo lá também. E aí eu sentia um vazio muito grande. Apesar de ser ateu, eu sentia um vazio, eu falava, tem alguma coisa, tá faltando. Esse vazio que todo mundo fala. Todo mundo fala, Esse né? vazio só tem Deus. Exatamente. Que pode preencher. O homem também, ele nasce pra Deus, tem essa demanda, né? Ele nasce na procura, né? Isso que me falava era a minha sogra. Sim. Medicina, bem casado, com filho. E antes da minha conversão também, alguma coisa faltava. Aí minha sogra fala, Diogo, isso é falta de Deus. Eu falei, é coisa de velho, né? Coisa de velho. Quando isso começa a te preencher, opa. E aí E que você tá. vê que é real, né? E você começa a ter o verdadeiro sentido da vida, eu acho, ali. E eu queria já emendar numa pergunta pra você falando sobre religião, né? Mas assim, Deixa ele só terminar. como é que é uma vida sem religião? Como é que é isso? Que é o que você tá falando. Sim. Deixa ele Então, terminar não, de mas falar essa pergunta faz parte do caminho. do caminho, né? Esse vazio, na verdade, ele é falsamente preenchido por uma satisfação intelectual. Sim, total. Você tem um posicionamento, o ateu ele tem um posicionamento de ser mais intelectual. Ele fala assim, eu sou mais inteligente, né? Ele tem esse posicionamento. É muito interessante isso. Todos que falam que é teu... exatamente. Aquela curva que ela sobe e desce. Então, as pontas acreditam em Deus, né? Sim. Quando você tem uma pessoa muito inteligente, ele volta a acreditar em Deus. Quando a pessoa
consegue seguir a inteligência, ele volta a acreditar em Deus. Então, o início, ele tá vendo, ele tem uma certa simplicidade, ele tá vendo. Mas Até tem porque uma para você curva. acreditar, você não precisa ser só fé. Não, você precisa exato. principalmente conhecer. Exato. E você é levado pela tua É isso que eu ia inteligência. chegar. Chega pela razão. Eu acho que chega pela razão. Você chega pela razão, Exato. exatamente. Algumas pessoas vão chegar pela razão. E aí eu tive, né, o professor Olavo, já há mais de uma década, que realmente me abriu esse caminho. E eu tenho alguns bons amigos que eram tão curiosos quanto eu. A gente tem eu falo muito com um amigo meu que nós somos os péssimos católicos. A gente tenta tanto, né? Mas é difícil. Mas eu falo, Não não, é mas fácil ser católico. Exatamente, mas vai não é morrer fácil. tentando. É, o caminho da exatamente, santidade, é a busca da isso. santidade. A gente vai sempre. tentando, né? E eu vou Vamos. conhecendo e Caindo e cada vez que a gente levantando. conhece, eu falo, Não sei isso. nada. E ao mesmo Não, tempo não sei nada. Exato. Aí quando você dá um passinho, você fala, entendi. Ah, Tomás de Aquino falou isso. Ai, nossa, como é que eu tô sofrendo uma coisa que o cara já resolveu? Isso é quase que ridículo, não é? No período da informação a gente não sabe isso. Mas é isso. Aí você vai dando um passinho, você vai... E também é a mesma coisa, né? Você vai ali todo dia pecando coisas parecidas, você vai se sentindo meio ridículo, né? Você vai falar, tá bom, vamos lá, vamos tentar ajustar mais aqui e ali. E é isso, né? A gente vai desenvolvendo. E vai aprendendo, e vai aprendendo tanto pela fé, de fato, vai pedindo fé, para quem não tem, né? Vai pedindo, é o que dá para fazer. E vai entendendo pelo meio da razão, fazer o quê? E essa tua conversão, você acha que mudou a tua visão na medicina, como médico? A visão que você tem dos pacientes, as tuas condutas? Exatamente, né? Então, quando eu estou atendendo um paciente, é uma visão que por isso que eu fiz até o livro de Ascensão. Vai lá de baixo. A gente está tratando o físico muitas vezes, né? Então a gente fala assim, esse cara precisa de um remédio, precisa entrar com uma medicação. Sim. Muitas vezes é só isso, não precisa de mais nada aqui. A medicação, vamos embora. Às vezes você vai precisar de técnicas psicológicas. Às vezes você vai ter que estar unindo todo esse patamar, principalmente como estamos diante assim, de crises existenciais, uma coisa um pouco mais elevada, ou quando não teve resposta de outras condutas, né? Então, depois que eu cheguei no patamar da religião, da fé, do sentido da vida perante Deus, é impossível fazer qualquer outro tipo de terapia, é impossível, simplesmente não dá para desconectar. Se você for fazer técnica, é como se fosse aquele médico especialista da ponta do dedo. Sim. Né? Você não está vendo o todo, você não consegue contemplar o todo, você não consegue levar esse paciente muito distante. Então, realmente, seria um tipo de... É um truque, um barbante, um band-aid que você coloca, não vai resolver o problema, né? Então, realmente, agora, eu entendo também que tem pacientes, sujeitos que realmente estão fechados a isso, que não aceitam, que não estão prontos, que não viram, que não chegaram ainda lá. Então, é uma coisa mais complexa, mais delicada, respeito, não tem outro que fazer, a salvação individual. Sim, né? A gente também claro, não tem como fazer isso pelo outro. certeza. Mas, no geral, ela tem uma conduta norteada pela religião, eu não vejo outro caminho. Chega um momento que você precisa conhecer a sabedoria antecede a fé de uma certa forma. Como é que isso pode ser possível? Alguém veio e te falou o que você tem que fazer. Alguém que sabia falou, vocês têm que ter fé nisso. Mas eu não entendo. Dane-se. Eu estou falando para você fazer. Então, quando você não sabe, que é o nosso caso, eu não sei direito, será que eu tenho que fazer isso? Eu tenho que amar mais a mim? Ou eu tenho que me sacrificar pela pessoa e tal? Olha, não sei. Mas alguém veio e falou o que você tem que fazer. Sim. Tá? E aí você pode dar credibilidade ao Freud, tá? O cara também está falando o que você tem que fazer. Que morreu infeliz, louco, todo errado. Né? Ou você pode dar credibilidade a quem veio, que dividiu as eras e que fez milagre, que fez tudo que fez. Enfim, cada um. Ver quem realmente tem mais peso para você, né? E faz uma escolha sábia, então, nesse caminho. Enfim, só serve um mestre. Eu acho que chega um momento que você tem que colocar uma hierarquia. Se você não sabe montar uma hierarquia entre seres humanos, te resta muito pouco nessa vida. O básico da vida é você montar uma hierarquia. Foi muito quebrado isso. Né? Exato. Hierarquia e entender também, acaba ficando muito fácil não seguir a hierarquia, porque também tem a questão do tradição e sofrimento. As pessoas querem escapar desse sofrimento. E aí buscam outros caminhos, né? Exato. Aí cai no hedonismo, né? Exatamente. Prazer. Exato. Parece uma coisa viável, mas aí você pensa, meu Deus, se alguém tivesse resolvido isso. Pois Aristóteles falou nisso. Meu Deus do céu, antes de Cristo o cara já falou sobre isso. Se você for buscar os prazeres imediatos, a chance de você
se ferrar nessa vida gigante. E um dos caminhos da felicidade, então, não é buscar o prazer imediato, Exatamente. mas o prazer de longo prazo. Sim. E aí você tem que conseguir mensurar o que é um prazer imediato e o que é um longo prazo. O que você prefere? Ter um prazer de uma pizza e ficar obeso, ou o desprazer de comer o brócolis e ter um corpo magro e longevo por longa data? Estou dando exemplo, né? Sim, Radical. claro. Sou psiquiatra, não sou cardiologista nem nada. Não, Mas a dieta importa na psiquiatria. E é bonito olhar isso, porque vem desde Platão, falando sobre virtude, sobre a temperança. Exato. E os grandes santos também vieram para isso. Exato. Mostrar os dias atuais, o que a gente pode fazer para cada vez mais ascender. Exato. Crescer na fortaleza e buscar o caminho da santidade. Então, é importante a gente seguir isso, né? Essa tradição. Tá lá 400 anos antes de Cristo. Né? Exato. Já vem seguindo isso. Exatamente. Então, isso tudo já foi dito, já foi testado 1000 vezes. Né? Então, a gente já viu as civilizações colapsarem diversas vezes. E hoje nós temos, ainda bem, por conta da internet, que é um fenômeno, não deixa de ser, ainda bem que tem isso, porque realmente agora a gente consegue se comunicar e você vê pessoas, uma resgatando umas às outras, e cada um, tá todo mundo falando mais ou menos a mesma coisa, mas cada um fala do seu jeito, Sim. cada um consegue tocar o outro do seu método exclusivo, ele gera mais afinidade com um, menos com o outro. Então, isso realmente tem que ser feito, é um trabalho repetitivo, mas tem que ser feito. Né? E você fala muito das camadas da personalidade, né? Você utiliza muito isso dentro do teu consultório? Sim, é um método descritivo. Né? Sim. Então, são... Claro Porque eu acho que são ferramentas, né? Por exemplo, eu na É. própria medicina funcional, com os meus pacientes, eu acabo usando muitos temperamentos. Sim, sim. Até mesmo porque eu trabalho muito com estilo de vida, eu preciso que o paciente faça o que eu vou pedir. Perfeito. Então, eu acabo tendo sempre essa ferramenta na minha mão, até mesmo para tentar fazer com que ele evolua nas virtudes que ele precisa para fazer o que tem que ser feito. Né? E você provavelmente tem essa ferramenta das camadas de personalidade, onde você identifica de fato e você vai melhorando. Sim. Pode falar um pouquinho? Porque a gente tem um público leigo, né? A maioria do nosso público é um público leigo, tem um público de médicos, profissionais de saúde. Você poderia falar um pouquinho sobre as camadas de personalidade pra gente? As camadas, no caso, a teoria das 12 camadas de personalidade do Olavo, né? Então, é como se fosse uma escada evolutiva, em que o ser humano ele tem condição de percorrer os 12 degraus, muito embora a maioria esteja mais apta a chegar até o 8º, né? Mas a maioria tá no quarto, né? A maioria do Brasil está no quarto. A maioria do Brasil não tá no passa no quarto. E o quarto é o que se chega automaticamente, né? né? Salvo se você tiver algum déficit intelectual, você chega no quarto, né? Então, muito difícil que não aconteça isso. Então, basicamente, o pessoal estacionou. Estacionou no quarto e não sai de lá, né? Exatamente. Chegou lá por acidente e ficou lá. Mas eu gosto das 12 camadas porque eu vejo... Também acho que é um fenômeno descritivo, não é uma coisa muito genial. Eu acho que tudo que a gente está vendo está se mexendo e desejando a evolução. Então, todas as constituições que eu olho, que são móveis e estão em evolução, eu dou total atenção. Eu acho que a gente está aqui para isso. De alguma forma, o jogo é esse. Tá? A gente tem que melhorar. De alguma forma, você tem que se desenvolver. Então, as 12 camadas é uma dessas propostas. Existem várias outras. Sim. Várias outras constituições humanas, né? Os gregos já falaram sobre isso, os hindus já falaram sobre isso. Tá? Então, existem outras constituições que atendem a mesma coisa, né? Um cenário hierárquico internamente ao humano. Então, nesse caso, até o próprio Freud, o id, o ego, o superego, não deixa de ser um sistema hierárquico. Sim. Muito embora ele dê mais ênfase à parte baixa, né? Que era a libido. Né? Mas tudo bem. Então, cada um montou a sua, cada um viu dessa mesma forma, mas quando a coisa se repete em todas as épocas, em todas as civilizações, eu dou mais atenção ainda, né? Vamos ver isso com carinho. E no final ali, o que acontece? Né? Você chega, a primeira camada, é como o cenário, vamos dizer assim, resumidamente, muito resumidamente. Não, pode ir. É como o cenário do mundo tá. O céu, a terra, a época, é o mundo no momento em que você está ali, nasceu. Tá? Legal. Na segunda, é o que você absorve de carga genética, da história dos seus antepassados. E aí, bom, a gente não sabe até que ponto o material genético carrega não só a parte física, mas a parte psíquica. Então, uma teoria de Liposonde, é um psicanalista húngaro, né, que fez uma teoria que serve bem para a segunda camada. A terceira camada, aprendizado. Então, você começa a experimentar o mundo, está falando de um neném ainda na terceira camada, né, experimentando o mundo.
o mundo das sensações, levando lá para o tálamo, fazendo as suas interpretações, né, cerebrais, aquela coisa toda. E para você chegar na quarta camada, que é uma síntese afetiva. Né? Você consegue agora, começa a querer amar e ser amado, né? Mas principalmente sua principal motivação, e cada degrau vai ter uma principal motivação, principal dor, principal foco de atenção. E nesse caso, então, aqui é o afeto, né? Para você conseguir fazer um limite do seu afeto. Né? Aí, quinta camada, teoricamente, seria o adolescente, mas aí a gente já começa a ver na civilização que está patologizada realmente, já não é mais bem assim, acontece em outras épocas. Mas a quinta camada seria o mundo dos testes, você testar os seus limites e suas forças. Então você começa, o adolescente rebelde, a querer se testar e vai para o mundo, fica tentando ver o que eu posso fazer. Né? Será que eu consigo conquistar a menina ali? Será que eu consigo bater, falar em público? Será que eu consigo fazer isso e aquilo? Descer de skate? Você começa a buscar essa coisa. Né? Aí na sexta camada é quando você fala assim, olha, eu não quero mais ficar testando coisas aqui, eu quero ter resultado dessas coisas, né? Eu quero fazer uma criação material. Né? Então você busca agora resultado dos seus esforços. Então a gente vê muito isso, por exemplo, nos Estados Unidos. Né? Então olha, eu acima de tudo quero resultado. Quero dinheiro, principalmente. Né? Então a sexta camada tem uma ligação muito forte com dinheiro e ambição financeira. É um perigo, né? Você que no ficar caso estacionado são um dos ali. principais perigos da sexta camada também, né? Aqui eu vejo que a vida, ela vai, nesse caso das 12 camadas, ela faz uma ampulheta. E esse estreito é onde tem maior afirmação do ego. É a sexta camada. É um momento que é perigoso. Esse momento, por exemplo, você pode falar que é o que aconteceu no imperialismo europeu. Né? Então, olha, a gente quer aqui nossos recursos. A que custo? Qualquer custo. Qualquer um. Eu vou trucidar o colega se for necessário. Né? Então, realmente é uma camada perigosa e a humanidade se encontra muito nessa camada também. Né? Os líderes que a gente vê, o Brasil hoje, o mundo dos empreendedores, ele pode estar muito estacionado ali. E aqui tem que até ter um adendo, porque vários empresários, por exemplo, que estão presos na sexta, muitos estão buscando estudos, né? Estão olhando e falando, poxa, estão tendo contato com o mundo intelectual. Vários são para ainda adquirir mais lado financeiro e até por status e tal. Então você tem que ver qual é a motivação principal. Muitas vezes não estão ali buscando a verdade. É interessante isso. Aí na sétima camada, essa já começa... buscando a evolução ali, né? Estão em busca do próprio perigo. É a parte do perigo da sexta camada, de fato. É o ego. Ali, né? O ego, acho que por isso que é um pecado mais difícil. Sim. Você fecha de novo. E aí depois você começa agora a reabrir. Quando está na sétima camada, você já tem uma dose forte de altruísmo. É o papel social. Então o papel social é quando você já abre mão dos seus sofrimentos. Aí você começa a falar assim, existe um outro. Existe uma sociedade sobre a qual possui expectativas em mim. E logo eu tenho que atendê-las, apesar de todo o meu mal-estar, meu sofrimento e tudo mais. E esse é um movimento de servir? Exato. Já é esse movimento de servir? Exatamente. Na sétima camada. Engraçado, essa camada você falando sobre o ego, e a gente traz tem também a dificuldade do ego, que vem do pecado original. Se a gente pegar lá no início, a queda dos anjos foi pelo ego. Sim. E aí, como é difícil sair dali, como é aniquilador, né? Você fecha ali a ampulheta, né? Exato. Teoricamente, né? Se a gente for pensar em Bíblia, a gente não vai sair, né? O final da história, poucos vão sair ali, né? A porta é estreita. A porta é estreita. Poucos vão sair. Né? Então, enfim. Chegando na oitava, é uma crise em que essa pessoa vai se perguntar, o que eu venho fazendo tem sentido perante a morte? Isso geralmente acontece aos 40 anos, né? A crise da meia-idade. E a pessoa vai olhar para a vida dela e vai falar assim, olha, pode ser que sim, e eu vou continuar fazendo o que eu faço, mas de forma diferente, né? Olha, eu tenho sentido nisso, eu estou embasado nas coisas que eu estou fazendo. Isso realmente faz sentido. Antes eu vinha fazendo por diversas outras motivações, mas agora eu estou fazendo porque realmente faz sentido. Ou pode ser que não. E aí você tem que buscar um novo caminho e é até um perigo. Algumas pessoas podem vir a cometer o suicídio por causa disso. É uma baita crise existencial. Então a pessoa pode vir e falar, não, tudo que eu fiz até hoje foi vazio, foi fútil, não era o meu caminho, não estou vocacionado,
né? Então, a oitava camada é uma complicação. E aí a maioria tem condição de chegar na oitava e poderia terminar aqui a história. Aí, a partir de agora, a nona camada ela já é um caminho restrito, ela já é um funil, afunila bastante nessa história. Mas você tem agora a nona camada como uma camada intelectual, onde você começa, então, a fazer investigações mais profundas. Você começa a estudar mais os grandes homens, as grandes mentes, buscando fazer uma síntese intelectual. Na décima camada, basicamente, é como se você já tivesse agora pego toda a nona, todos os aprendizados e criado já uma personalidade. Você começa a ter a sua própria autoria e você começa a ter a sua própria assinatura, vamos dizer assim, no mundo, né? Você começa a botar em ação tudo que você aprendeu na nona. A décima primeira é quando você já tem tamanho. Então, você já tem um tamanho, você começa a ter uma personalidade histórica, você começa a ter ação e mudar o rumo da sociedade, né? Já é uma coisa bem maior, já é uma coisa bem mais complexa, já é uma coisa para poucos, já não está, a meu ver, não é o esforço que vai chegar ali, né? Acho que nem da nona, não é tão relacionado a esforço. Existem talentos, existem outras forças, algumas coisas um pouco mais misteriosas acontecem ali, mas algumas pessoas de fato... Evolução transcendental. Sim, vocação, tem muita coisa. E lembrando que até a 11ª você pode ser um cara vil. Você pode ser um cara ruim. Até então, nada te impede de ser um cara vil. Tá? Você pode estar destruindo a humanidade que você está lá na 11ª, se você pensar assim. E aí, a 12ª, essa é uma camada de intelecto totalmente passivo. Né? Praticamente não existe mais você, nem a sua vontade. Né? Você está basicamente lá como Pai Nosso. Né? É a vontade dele. E aí você basicamente é um instrumento, uma ferramenta. Praticamente a santidade? Seria uma santidade. Seria a santidade. Atingiu a 12ª, para pouquíssimos, assim, que embora todos sejam capazes de chegar, eles têm a potência, né? Vamos dizer, Aristóteles, assim, existe a potência, não quer dizer que vai chegar no ato. A né? vida dos santos, mais uma vez. Mais uma vez, serve como exemplo, a gente tenta, mas realmente, nesse caso, é graça também, né? Também não é esforço. Sim, você faz o esforço, você possibilita que isso aconteça, mas não quer dizer que seja Professor Olavo, você acha que qual camada? Bom, a gente nunca vai saber, né? Apesar de ser um grande gênio, apesar de ter, com certeza, a 11ª ele chegou, porque mudou a história do país, isso é sem dúvida, né? Mas qual era, eu não estou falando dele, mas qual era o pensamento que permeava a mente dele? Sim. Imagina, o Olavo estava lá se testando, quinta camada, não sei. Eu não tô te mexendo, porra, meu aluno. Eu gosto de pensar que ele criou o jogo e ele chegou no final, né? Eu gosto de pensar isso. O padre Paulo Ricardo fala, ele foi santo, foi pro céu. Eu gosto de pensar que ele criou o jogo e ele foi até o final. Ele chegou lá, né? Não tenho dúvida. Eu gosto. Pelo menos é o que eu vejo, é o que eu sinto. E o movimento que ele fez, que ele criou. Exatamente. Exato. Não tenho dúvida. Sim. Queria saber sobre a importância também aqui do simbolismo, que também é nítido que a sociedade vem acabando com o simbolismo e essa importância tão grande para a sociedade. O simbolismo ele pode ter sido abandonado como ciência, né? A gente pouco estuda e quando você vai estudar é um território sem lei, né? É uma coisa impressionante. Eu vejo que olha, foi tomado por esquizofrênicos, é uma coisa assim, impressionante, é uma coisa meio louco mesmo. Eu fico até muita teoria da conspiração, uma coisa exagerada, né? Mas a gente tem simbolismo absolutamente em qualquer cenário, em qualquer aspecto, qualquer roupa, qualquer cabelo, qualquer cenário desse. Então, se você pegar, por exemplo, Brasília está passando um símbolo, claro, né? Uma arquitetura comunista, uma coisa seca, sem graça, árida, aquilo está passando símbolos. Então, tudo, absolutamente tudo, o cuidado com a arquitetura que nós temos, os cuidados, tudo vai passar um símbolo, absolutamente tudo. Então, o mundo simbólico, ele basicamente vê padrões. Se ele vê padrões, se a gente for pensar de novo na arquitetura, na engenharia social, realmente é interessante que eles não queiram muito que a população veja os padrões, né? Mas, porque a tendência, se você olhar um padrão, é que você poder rompê-lo. Se você está num padrão de sofrimento, você quer rompê-lo, é isso? Você não quer se manter num padrão, olha, que eu sei que daqui a pouco, aquele famoso dedo podre, né? Eu estou com 10 maridos, os 10 foram escrápulas. Você fala, olha, isso é um padrão. Né? Você está provavelmente emitindo um símbolo, você está atraindo esse tipo de pessoas e você está diante de uma lição que você não compreendeu. Então, o símbolo ele vai servir para absolutamente qualquer assunto que você possa
se adequar a qualquer um que você possa pensar, desde a arquitetura, música, você pode pensar na arte, na sua própria vida, nos seus estudos, o que você veio fazendo no teu corpo, as doenças que você está apresentando, tudo está no mundo simbólico, né? E na nossa própria religião, a gente se utiliza muito de símbolos. O símbolo, no final das contas, ele contém grandes mensagens. Sim. Né? Grandes mensagens sobre as quais você não vai precisar ficar repetindo toda vez que você for falar. Então, até mesmo uma palavra, ela é simbólica. Se eu falo bola, eu não preciso ficar explicando para vocês o que é uma bola toda vez que a gente for falar. Então, dentro do bola já aparece na mente, acabou, você já começa a falar sobre isso. Então, o mundo simbólico é praticamente sobre tudo que a gente está falando, né? Então, a gente passa a pensar em símbolos como outros aspectos, né? Então, entra muito naquela coisa dos signos, né? Que é o que o pessoal mais gosta, aquela coisa meio esquisita e tal. Aquilo ali é legal. Mas a gente vive de símbolo. E nesse contexto, assim, a beleza importa, né? Para tudo. Quais critérios, assim, para ser considerado belo, de fato, né? A beleza, a gente tem aquele olhar intrínseco ou é algo que realmente a gente tem que treinar para enxergar? Porque também é mais um padrão, né? O que hoje em dia está sendo detonado é a beleza. Exato. O belo, ele sempre vai ser reconhecido como belo até que você coloque um véu nos teus olhos. Ele segue sendo belo, sempre vai ser. Mas se você colocar um véu nos seus olhos e você falar, não, o belo, ele é, por exemplo, associado ao mal, ao vilão. Isso aconteceu muito na Segunda Guerra Mundial, quando os nazistas foram derrotados. Onde já começou as inversões também, né? Todos os filmes colocaram os loiros, né? Que até então era símbolo de pureza, de beleza, de nobreza. Tudo que é caixinhas de ouro era símbolo de pureza, nobreza. Tá? Então, sangue até puro, então, exatamente, a claridade, a luz, o amarelo. Então, são símbolos desse patamar. Depois da Segunda Guerra Mundial, colocaram os caucasianos, os loiros, os arianos, vamos dizer assim, que nem é chamado ariano, mas colocaram como um inimigo. Vilão. Exatamente. Então, ali já tem uma inversão, tudo bem, ok, né? Teve ali uma autoria do mal, de fato, e você começa, então, por exemplo, a trabalhar os símbolos de beleza, ou até mesmo arquitetura, de forma a enviesar a mente. Então, vamos dar um exemplo. Se eu quero implementar o comunismo, é interessante que as coisas sejam cinzas. Eu não quero que você tenha individualidade. Eu não quero que você use as tuas cores que você gosta. Eu não quero que você seja diferente. Eu quero que você seja igual. O pai sou eu, sou o Estado, tá? E vocês são subservientes a mim. Então, as arquiteturas têm uma tendência a ser frias, cinzas. Né? Então, você já, assim, tem um plano atrás por trás do que é o objetivo final da coisa, né? Então, quando entra naquele relativismo que a gente estava falando, com o hedonismo, com o individualismo, você entra e fala assim, bom, antes a arte, que era tudo que era exclusivo, que era exclusivo de quem tinha talento e quem tinha dedicação, tempo para fazer uma arte, por exemplo. E que via beleza, exatamente, de fato, que tinha né? Porque até a arte hoje em dia, você olha, você não vê beleza em nada. Exatamente, uma harmonia, né? Tinha um senso, uma proporção, isso gera estética. Então, tudo vira arte, vira um protestantismo, uma coisa, um ato de protestar, um ato de mostrar a sua insatisfação das suas próprias emoções, provavelmente infantis, né? E aí tudo... A quarta camada. Exatamente, absolutamente tudo vai virar arte e você agora... A arte era o que te levava à beleza, né? Era o caminho da beleza. E a beleza nada mais é do que uma ponte para a divindade. Então, a beleza salvará o mundo. Exato. Tudo que é belo tem uma participação divina. É um senso de proporção. A geometria é bela, né? Quando você tem as proporções geométricas. Então... Quando você se afasta disso, mais uma vez, a gente está dando brecha a um tipo de corrupção. Né? Corrupção mental, emocional, da alma, espiritual. Né? Deus que é o belo, né? Exato. Então você até olhar a natureza, você vê a perfeição da natureza. Exato. E aí, ali é um movimento também de chegar a Deus pela razão. A perfeição do que é e o belo. Exato. O Platão ele falava, né? O bom, belo, justo e verdadeiro. Exatamente. Então o belo é mais uma das esferas perfeitas que teriam ali. E hoje, se a gente pensar em beleza humana,
principalmente para as mulheres que têm mais poder na beleza, muitas estão fazendo mau uso. É uma Totalmente. coisa que estão usando isso como uma arma. Sim. E fomentando ainda o fim da beleza e a total... Descaracterização mesmo, né, do eles belo. muitas vezes ignoram a própria beleza como se fosse, não, a beleza é só algo externo, alheio, superficial. Não é. Não é. É a única... necessário. Exatamente. É necessário, ponto. Inclusive a beleza humana. Sim. Olha, você não pode ignorar e descaracterizar a própria beleza humana. Quem fez isso? Exatamente. Foi você? Você fez algum esforço por isso? Então, você não pode ignorar algo que você ganhou isso, né? Exatamente. Então, mais uma vez, a expressão da obra divina deveria ter uma certa valorização. Isso realmente foi invertido, tá? E tem que tomar muito cuidado, que você pode fazer muito mau uso disso. E a gente está vendo muitas vezes a corrupção do uso da beleza, né? É interessante, até porque algo que é divino sendo mal usado e podendo facilitar o caminho da corrupção da alma para a pessoa. Então, vamos dar um exemplo, vamos fingir uma menina muito bonita, uma top model, ela vai ter acesso a um mundo de muita corrupção, muita facilidade, muita corrupção, muita droga, hedonismo e tudo mais, né? E pouco esforço, pouco jogo de cintura na vida, pouco sacrifício. Então, realmente, ela tem a tendência, se ela não tiver uma mentalidade, uma formação tradicional, ela tem a tendência a se corromper mais do que outras pessoas. Você está entendendo? Com certeza. É uma coisa complicada. Ainda mais a gente vive hoje uma geração que a gente fala geração da dopamina. Você fala muito sobre vícios. Uhum. E eu quero abordar com você essa questão dos vícios e, óbvio, a pornografia. Sim. Eu posso falar, como urologista hoje, é uma pandemia o que eu recebo de jovens com disfunção sexual. Com disfunção? Disfunção sexual. A gente tem artigo. E o que acontece? Algo que era comum a partir de 50 anos, jovens com 20, 30 anos. E aí eu tenho que falar um pouco, assim, a dificuldade que a medicina, na nossa base, não passa isso, né? Como um urologista, a gente não aprende sexualidade ali. Uhum. Eu falo que também a gente, na base de formação médica, a gente tem que ter o mínimo de noção da parte psicológica do paciente. Sim. E aí eu tive que buscar por fora isso também. Então, assim, você está falando sobre do belo da mulher, mas isso também foi corrompido muito pela pornografia. A questão do belo na mulher. E aí, voltando à história, a gente já tem essa questão da pornografia, não só como vício, como você fala muito, mas evoluindo com uma disfunção sexual. O paciente que não tem uma ereção por causa da pornografia. Uma ejaculação retardada, que não consegue ejacular. São inúmeros. E quando a gente fala em vício e pornografia, as pessoas não acreditam, né? Tudo vicia. A pornografia, não. Então, assim, a pornografia hoje, ele gera todas as causas de todas as disfunções. Que é ejaculação precoce, disfunção erétil. Quando imaginar um jovem de 30 anos, 20 anos, eu recebo toda hora isso. Impressionante. Um homem que não consegue ejacular e libido. E eu queria conversar, bater esse papo com você em relação aos vícios e muito em relação à pornografia hoje. Por que se fala tanto em vício? Quando eu vou fazer live, eu falo muito com os urologistas, todo mundo vem em cima de mim. Porra, Diogo, a pornografia teve a vida inteira, por que você está falando isso? A vida inteira é bastante tempo, né? Um fenômeno e nem o acesso que tem hoje em dia, né? E aí a questão da internet de alta velocidade, como é que você vê essa questão da pornografia hoje? Tem um livro chamado Domados, se eu não me engano é Falud. Realmente, assim, ela mostra o que acontece. Quando você tem uma pulsão muito ligada a instinto, algo ligado à nossa sobrevivência. Então, se a gente mexer com o apetite, ou com o sono, ou com o ato sexual, então são coisas muito instintivas no ser humano. É mais fácil de você conseguir corromper por aí, né? Porque é algo que vai estar todo mundo pensando, fazendo, buscando o tempo inteiro. Então, foi exatamente por ali que acontece a corrupção via a pornografia. E aí, você realmente tem uma indústria que já sabendo disso, bilionária, né? Já sabendo disso, e que vai também levar aquele ser não só para o prazer, mas para a própria escravidão e para separação de homem com mulher, porque é uma coisa que é uma consequência que acaba acontecendo, de fato. Você tende a idealizar uma mulher, você vai ver mulheres, você vai dessensibilizar o seu sistema nervoso central, ou seja, se você vê 100 mulheres num dia, que deve ser o que um menino vai ver, né? Vai ver 100 mulheres totalmente produzidas,
em cenas irreais, né? Então você dessensibiliza aquela mente. Então quando ele for olhar, quando ele estiver diante de uma mulher real, é evidente que ela não vai gerar o mesmo estímulo, exato. Então, pornografia ela passa a ser o método de controle mais efetivo de uma população. Você simplesmente acaba com a maior força que existe numa sociedade, que são homens reunidos, né? Você acaba com o masculino, a impossibilidade dele ter a própria a iniciativa masculina. A iniciativa masculina ela vai surgir a partir de combates, de embates, a partir de atos de movimentação física, competições, a vida realmente em movimento. E você diminui a ira, né? Exato. Também, que é a ira do vencer, do ato de sair, vencer. O conquistar, o ato libidinoso, ele vai ser composto por uma série de outros atos e ímpetos masculinos que foram abolidos. Por quê? Porque agora ele faz um bypass, né? Ele transpassa e ele tem acesso a coisa que teria sido mais difícil numa sociedade mais conservadora, que é acesso ao sexo, né? Antigamente não tinha isso, não era assim. Você tinha que casar, você tinha que ser um cara de valor, casar com a pessoa, não é isso? E assumir a consequência desse ato, né? Que você vai ter filhos. Então agora, inclusive com o anticoncepcional, você já não vai ter filhos. Aí teve o feminismo, então teve a revolução sexual, a liberdade sexual. Então agora eu tenho acesso a sexo, já também não vou precisar mais assumir responsabilidade nenhuma. E por que eu faria? Então isso vai escalando. Sim. Então acaba que a pornografia vai atender uma necessidade que estaria lá em cima, depois de muita dificuldade, restrito, realmente não é para todos, vários, eu não sei o percentual correto, mas na humanidade acredita-se que metade dos homens, ou perto disso, jamais tiveram filhos, não se reproduziram. Não tiveram acesso às mulheres, né? Então, as mulheres vão escolher os melhores. Então, é daí que sai o esforço masculino. Caso contrário, virava um indigente e realmente não fazia mais absolutamente nada se não tivesse a necessidade. E a pornografia, ela permite esse cenário. O cenário da letargia, da depressão. É isso que ela vai fazer. Ela não vai te dar o que realmente você gostaria de ter depois de todo o esforço se desenvolvendo, né? E essa sociedade moderna trouxe a liberdade sexual como se fosse um sexo adoidado. Pelo contrário, é o que eu falo para os pacientes. A maior liberdade é você conseguir segurar suas vontades. Hoje as pessoas vivem muito sobre as emoções, né? Sim. E essa vontade muito atraída ali pelas emoções. Essa questão da pornografia a gente vê muito relacionada também com a queda do Império Romano. Pornografia, a questão da bebida, a questão do exagero em tudo. Tem muita relação a queda do Império Romano com a pornografia, né? Sim, é o ato dionísico, né? Então é tudo sobre álcool, diversão e sexo sem precedentes, né? Surubas absurdas e por aí vai. Realmente, quando você não tem um mínimo de senso de responsabilidade, de você se manter num compromisso, a retidão, você se apresentar como uma pessoa previsível de uma certa forma, ou seja, a sociedade espera isso de você e você vai lá e faz, né? Sim. Então, é o mínimo que se estabelece confiança. Se você não tem isso, você não tem dono, você não tem parceiro, o parceiro não é fixo, então realmente os contratos sociais eles passam a ser nulos. É um fenômeno interessante que, nesse momento, quando você tem uma liberdade sexual total, é o que a gente vai ver muito no Universo 25. Não sei se já ouviram falar, a experiência dos ratos. Eu né? ia te perguntar isso, queria que você contasse. O Universo 25. Sensacional. Olha, são experimentos que foram reproduzidos inúmeras vezes, de colocar os ratinhos num lugar perfeito, vamos dizer assim. Cada um com a sua casinha, cada um com a sua comida, né? E nisso começam a aparecer diversos fenômenos sociais, né? E acaba que sempre vira um caos. Eles começam a brigar entre eles, porque eles começam a brigar por outros motivos. E ali acontece uma subversão das fêmeas, principalmente, que elas começam a querer escolher outros machos e vários outros machos que não conseguiram as fêmeas, eles começam a virar marginais, eles são marginalizados da própria sociedade perfeita, eles começam a se reorganizar e aí eles ficam muito violentos. E depois essas fêmeas também elas vão se masculinizando, que ela começa a buscar os próprios alimentos e não depender também, né? Não vive mais em família. E elas começam a se tornar mais e mais agressivas também,
aquilo, depois que você coloca eles em outro ambiente de novo, organizado, não volta mais ao normal. Então a lesão parece ser uma lesão eterna ou fatalista, vamos dizer assim. Sempre culminou na destruição da própria colônia. Isso, evidentemente, que são ratos, mas quando a gente olha para a sociedade Exatamente, humana... quando a gente olha, é só trazer para a sociedade atual, a por gente exemplo. já viveu alguns colapsos para a gente Sim. poder ver que não está tão distante disso, né? Também, claro que não dá para dizer que sempre vai acontecer isso. Realmente, a tendência é uma espiral ao contrário, né? Uma espiral que vai oscilando cada vez menos, porque existe uma reminiscência da informação, né? A gente vai contando uns aos outros e talvez a gente não consiga errar, não erre tanto, mas dá para a gente errar sem saber também do que está fazendo. Mas voltando à questão da pornografia, a gente sabe que tem um vício que é na pornografia sobre neurociência, né? A descarga dopaminérgica, que vem se falando muito isso, sobre o vídeo, sobre tudo que é assistido ali. Você falou exatamente isso. O jovem que tem um contato e ele começa a se adaptar total à vida sexual com o vídeo, com aquele estímulo que ele acredita que aquilo ali é uma relação sexual normal. E entender que a relação sexual não é aquilo. Depende de cheiro. Você tem outros estímulos. Então a gente só está falando aqui de fisiologia. A gente não está falando de nada. A gente não está falando nem de alma aqui. Sim, né? claro. E quando ele vai para a relação, ele não consegue. Falta esse estímulo. A questão a importância da dopamina no cérebro, porque assim, a gente estudando, a gente sabe que quando a gente fala de vício em comida, as pessoas dizem, cara, comida vicia. Quando fala em pornografia, não, que isso, não vicia. E a gente sabe que tem uma descarga dopaminérgica 1000 vezes maior nesse cérebro, que é muito mais forte. E além disso, eu converso muito com os pacientes, não só isso, existe a questão também das vontades dele. O paciente que é preso na pornografia, ele está muito preso ali na gula, na preguiça. E é uma luta que eu falo para eles, não adianta só ir na pornografia ali. Você tem que treinar a tua alma também. Né? Então, assim, como é que você vê essa questão do sacrifício? De ter que treinar a alma para ter fortaleza. Sim. Bom, a gente que é médico, com certeza todo mundo já ouviu isso, né? Mas tem mais de 50 anos esse estudo. Pegaram os ratinhos e colocavam uma alavanquinha, e quando ele abaixava a alavanquinha, caia a comida. Né? E aí outra alavanquinha vinha, aí tinha uma fêmeazinha no cio. E aí ele ia lá, fazia as coisas dele e tal. Tinha uma alavanquinha que conectava, dava um pequeno estímulo cerebral através de um eletrodo na área do prazer, né? Na área do prazer cerebral. E aí liberava lá aquela dopamina. Ele acabou, ele não comia mais, ele não queria mais saber de sexo, não queria saber de mais nada, ele queria saber da dopamina. Então ele ficava ali até morrer. Ele ficava batendo aquilo até morrer. A alavanquinha dando a injeção dopaminérgica que ele precisava. Só para vocês entenderem, né? O público entender o quão poderoso é essa necessidade do cérebro de ter dopamina. Esse prazer que, teoricamente, estaria ligado a instinto. Tanto é que botaram ali sexo, reprodução, né? E comida. Ainda assim, ele preferia o choquinho direto, que dava ali, era mais fácil de obter. Fácil. Exato, né? Porque uma das leis naturais é que para você conseguir chegar nessa dopamina, você precisa fazer esforço. Né? Então, a regra é essa. Primeiro você se arrisca, primeiro você faz o esforço, depois você vai ter a recompensa. E hoje a nossa sociedade busca a recompensa antes, né, do esforço. E a recompensa ainda está mais alta. Exatamente. Ainda tem essa questão, está mais fácil, mas essa carga ainda está mais alta. Né? Exato, exatamente. A sua pergunta eu acabei dando um contorno e eu acabei não respondendo. Falei sobre a dopamina, mas também falei sobre a questão das vontades. Das vontades. Desse paciente saber lidar com as vontades, sobre os prazeres, da comida, da preguiça. Ele saber lutar, sair da temperança ali. Exatamente. Como é que você aborda isso? Você deve abordar isso dentro do seu consultório, né? Sim. Quando a gente fala, o vício, no final das contas, claro, a gente for pensar em vício, a gente lembra de dependência química, né? Mas vício, ele é o vitium do latim, é o defeito. É um defeito que a gente tem, qualquer um. Tá? Então, vícios podem ser mentais, emocionais. Né? Isso realmente, o vício ele vai estar em absolutamente qualquer fundamento. Né? Qualquer área, qualquer coisa que não esteja indo bem na tua vida, não deixa de ser um vício. Né? Eu falo, olha, realmente, eu penso sempre na mesma coisa, uma coisa errada, uma coisa, eu sou maledicente. Isso não deixa de ser, de fato, um vício. Né? Então, quando a gente fala sobre vencer essas paixões, essas inclinações,
toda a filosofia já abordou isso. Inclusive, de novo, né, o Platão e Aristóteles que falavam muito sobre isso. Você conseguir olhar para esses vícios e trazer um elemento. Os estoicos foram que mais trabalharam isso. Né? Os estoicos eles falavam muito isso. Olha, eu tenho aqui uma predileção para uma coisa mais prazerosa, mas eu sei que isso não me engrandece. Eu sei que isso no longo prazo não vai me engrandecer, não vai trazer benefício. Isso no longo prazo não está me elevando como homem. Né? Então, eu prefiro abolir, eu prefiro passar essa dificuldade. Então, realmente é exatamente isso que você falou. Às vezes é isso aí, olha, ao invés de tomar um banho quentinho, vou tomar um banho frio. Às vezes dormir no gostoso, vou dormir um pouquinho no chão. Olha, eu vou tentar um jejum. Exato, né? Vou tentar fazer um jejum de 24 horas. Eu vou tentar estudar um pouco mais do que eu gostaria. Eu vou subir na montanha, que a gente tem a Pedra da Gávea. Vai lá na Pedra da Gávea, 3 horas subindo ali, íngreme. Então, você propõe desafios e você vai mostrando que, peraí, olha só, tem um espírito humano que comanda o corpo, a mente e as emoções, né? E não ao contrário. Não ao contrário, que acontece. Exato. Então, as pessoas acham que... como é que o Platão falou isso? Eu acho sensacional. Lembra da biga, né? Aquela carrocinha, aquela carruagenzinha dos gladiadores, né? Era bem pequenininha, com 2 cavalinhos. Beleza. Então, Platão virou e falou assim, olha, os cavalos são as emoções e os instintos. Né? As rédeas são seus julgamentos, seus pensamentos racionais, né? O cocheiro é o próprio espírito humano e a biga em si é o corpo. Beleza. Então, se você chega e fala assim, olha, domina aí, cavalo. Bom, então o cavalo ele pode dormir a hora que ele quiser, ele pode brigar um com o outro, ele transar a hora que quiser, com quem quiser, ele pode sair correndo, ele pode parar, pode cada um para um canto quebrar tudo. Então, peraí, não tá certo isso aí, né? Você pode ser um baita ansioso, neurótico e tal, puxar a rédea. O teu cavalo também não vai andar. O ser humano ali não está andando. Tudo é o ser humano, ele não está andando. Tá? Essa rédea está forte demais. Então você tem que também, através dos pensamentos, eles têm que estar bem orientados, saudáveis, para esse cavalinho também andar no ritmo legal que você vai orientar. E o corpo humano, evidentemente, né? Que imagina estar sem uma roda quebrada. Então também vai tornar tudo muito mais dificultoso. Então isso já foi visto. Isso é um tipo de constituição. Eu gosto de estar falando das 12 camadas. Sim. Aqui tem uma constituição hierárquica. Né? O cocheiro, que é a sabedoria humana, o espírito humano, que deve conseguir saber conduzir essa biga. Né? Então, quando você está olhando e falando assim, você está deixando então seus cavalinhos te guiarem, é isso. Não tem como isso dar certo. Não tem como. Você sabe que quando esses pacientes vêm, ele aparece no consultório, eu monto um plano de vida para eles. Sim. Até porque existe uma questão muito de desordem ali dentro. E assim, o ócio é muito perigoso para esses pacientes. Sim. E aí, cara, vamos acordar a tal horário. E aí, eu todo dia eu passo esse desafio. Que a gente fala que são penitências, né? Porque, na verdade, isso é simplesmente para fortalecer. O cara aprender a ter fortaleza e falar não pro doce. Falar não pra preguiça. Exato. Vamos acordar um minuto heróico, vamos acordar e levantar. E aí, quando chegar a pornografia, cara, eu tenho essa fortaleza. Por isso que eu acho... É a tua área, mas é um vício diferente do que o outro químico ali, né? Sim, sim. Aí você vê, né? Porque... Você escuta a vida inteira que você deve se proteger, que você não pode fazer um esforço, você não pode sentir um pouquinho de dor. Né? Que tá cansado. Você merece muito mais. Né? Você merece o melhor do mundo. Porra nenhuma, não merece nada. Você merece tudo. E aí a pessoa vem falando, mas isso aqui tá muito errado, vou ter que estudar 8 horas, eu não mereço isso. Né? Porra, mundo cruel. Pronto, exatamente. Então você escuta isso desde o início. Né? A Xuxa falou isso pra mim. Né? Você pode ser tudo que você quiser. Eu falei, então tá bom. Paquito, não? Lourinho, de olho claro. Não fui. Mas a gente faz parte dessa geração. A gente viu isso. Geração. Eu era um pirralho lá, uma criancinha. Sim, o Ítalo tá falando muito sobre a década de 90. Sim. Cara, eu parei pra ver. Eu lembro, a época, a televisão, a gente rodava aqui e tal. Sim. Tinha um programa no SBT das meninas novas descendo. Eu esperava assistir aquele programa lá em casa. Elas tiravam a roupa, dançavam por telefone, né? Tinha que fazer um acerto de alguma coisa. Ela ia, tirava, parará. Era assim, normal, banheiro do Gugu. Surreal, meio-dia. Exatamente. E aí, e só piorou, né? Só piorou, mas óbvio, são reflexos que vêm. Exatamente. O impacto ali era menor porque... Hoje o estímulo que a gente tem em relação à internet e à alta velocidade, até a TV de hoje, né? E aí acaba aumentando, mas por isso que eu falo, a carga dopaminérgica nesse ponto é maior ainda e a facilidade. Então, assim, cada vez maior, né?
É até estranho, eu fico pensando aqui, olhando assim, né? Olhando a antropologia do local, a tendência é realmente assim, é virar cachorro, né? É olhar, não, todo mundo nu andando na rua, um cheirando o outro. Até que acho que vai chegar um momento que isso vai deixar de ser também, vai deixar de ter dopamina, deixar de exaltar. E aí, de alguma outra saturar, forma... né? Vai saturar zumbi, e vai né? oscilar para o outro lado, né? Então, olha, peraí, pessoal, um pouco menos do que cachorro, porque antes da gente chegar nessa esfera sexual do cachorro, acho que muita gente tá se matando, né? Vai ter uma violência muito brutal. Então, acaba que oscila para o outro lado. A ordem acaba sendo chamada novamente. Os homens são convocados novamente, né? É o que a gente está vendo agora no Sul. Com Exatamente. certeza. Os Deixa eu heróis falar. estão dando as caras. É verdade. E outra coisa, assim, eu queria trazer esse ponto do cachorro, que eu lembrar de uma passagem que... É muito legal, a gente fala sobre isso, mas assim, o ser humano também tem a sede da verdade. Sim. Então, assim, quando eu comecei a abordar muito isso no Instagram, com os pacientes, caramba, toda vez que eu falei sobre isso, eles aceitam. Porque sabe que é a verdade. Eu tive um caso num paciente no consultório que ele chegou com uma disfunção sexual. E aí, mais uma vez, a questão da informação. Porque o paciente com disfunção sexual, ele vai no urologista. Sim. Porra, cara. Então, assim, a base que eu tinha, toma vai pro psicólogo. E às vezes, quando voltava pro psicólogo, mandou me masturbar. Pô, tá tudo errado. E o momento que eu tive que mudar. Eu peguei muito, você sabe a linha que é. Eu peguei muito e o momento que eu tive que virar toda a cabeça da medicina pra esse lado. Sim. Que eu não tratava os pacientes. Essa é a realidade. Caramba. E aí eu tive um paciente que ele veio com uma queixa de disfunção sexual. E eu perguntei, como é que é a sua vida sexual? Me explica. Começou a reclamar da mulher dele. Não tô tendo relação sexual. E... Minto, ele não tinha disfunção. Esse paciente veio fazer um preventivo de próstata. E quando o homem vai pro médico, a gente tem que abordar ao máximo. Porque é difícil tratar o homem, né? Não vai fazer exame. E eu perguntei sobre a relação sexual dele. Ele, pô, tá horrível, eu não tô tendo relação. Mas por quê? Me conta aí a tua história. A minha mulher... ficou uma semana menstruada, eu não tive relação com ela. E, pô, sacanagem. Eu fui para um prostíbulo. Eu não aguentei, mas eu fui para um prostíbulo, ela descobriu. E aí, você acredita? Ela não quis mais ter relação comigo. Falei, tá certo. Então você acha que você tá certo de ir para um prostíbulo porque simplesmente você não aguentou ficar uma semana porque sua mulher estava menstruada, independente do que fosse. Fosse décadas, você não conseguiu. Aí você foi para um prostíbulo e a culpa é da sua mulher. Ele me olhou assim e falei, cara, qual a sua diferença para um cachorro? Falei para ele. O animal é assim. Sente vontade de ter relação, ele não difere. É fêmea. Né? Não tem relação nenhuma. Quer comer, come, dorme. Falei, você tá agindo igual um cachorro. Ele me olhou. Falei, cara, esse cara nunca mais volta. Ele levantou e apertou minha mão. Muito obrigado, doutor. Nunca ninguém me falou isso. É a sede da verdade. É impressionante. A gente se afastou muito, né? Agora, lá no passado, você tem o exemplo lá do Homero, né? Ulisses. E a esposa dele, a esposa esperando 40 anos, não foi? E ele lá voltando, vou voltar para minha casa, para minha esposa, tá doido? Né? E se resistindo, não fez nada. Então, olha o exemplo que a gente tinha no passado. E todo mundo sabia citar isso de cor e salteado, os versos da Ilíada. Pelo amor de Deus. E você trouxe ali a tragédia, né, que aconteceu no Sul, né? E precisou essa tragédia para a gente ver realmente que a alma humana, ela é virtuosa. A gente tem apagada, mas ela é virtuosa. Você viu que tudo levantou, né? A vontade de ajudar, a vontade de agir, né? Olha como que as virtudes, elas apareceram, né? E muitas vezes estão apagadas, de fato. Eu vejo muito isso. O ser humano, a gente esquece disso. Hoje você tem uma força muito grande falando que o ser humano é praga, é câncer, é vírus. Com certeza... Vocês já ouviram falar isso? A pessoa se odeia no final das contas, né? Prefere o cachorro, prefere o cachorro, prefere o bicho. Prefere qualquer coisa, né? A própria existência dela é muito dolorosa, enfim. E ela fala, não, mas eu sou... O ser humano, ele produz lixo. Então você olha e fala, tudo bem, tem todo um contexto para explicar sobre isso, mas assim, perfeito. Mas o ser humano, calma aí, ele tem a tendência, ele tem escolhas. E ele tem capacidade para anjo e para demônio. Sim. Você tem capacidade para ser santo e você tem capacidade para ser um grande demônio na Terra. A verdade é essa, né? E lá no Sul você está vendo isso também. Você tem um cara lá que está ajudando, então está assaltando. Exatamente. Né? Enfim, você tem um que está lá levando mantimento, doando helicóptero, avião, e você tem outro que está taxando, está impedindo os caras chegarem. Então, você tem sempre essas duas tendências. É uma batalha espiritual, de uma certa forma. A gente pode dizer, não espiritual do ponto de vista... Sim. Espiritual daquela, né, sei lá, uma entidade, uma consciência. Não, tô falando espiritual do mundo que você não vê, os valores. Sim. A falta deles. As faltas deles, né? Então, exatamente.
basicamente, você tem essas duas possibilidades para o ser humano. É bom que você escolha o quanto antes. A livre escolha desde Exato, sempre, né? Exato. E nem sempre você vai conseguir fazer as coisas que você deseja, mas alguma coisa você faz, você já está escolhendo o lado, pelo menos. Acho que isso é relevante, né? Muito bom. Bruno, assim, pra gente já caminhar pro nosso término, me fala um pouquinho, assim, do Bruno. Quem é o Bruno? Eita, essa pergunta é a mais difícil. Essa é a mais difícil Essa de é a todo mais mundo. difícil. Olha, essa é a mais difícil de todas, meu Deus. Não tem nenhuma orientação? Uma orientação. A gente tá falando de quê, né? Cara, De que tu é um que cara você tão fala? profundo que deve ser muito Exatamente. difícil você buscar o teu ali. Exatamente. Um cara família, querido, Olha, estudioso, inteligente. Deu pra ver que você, não. rapidinho, você é um cara diferente. Exatamente. legal. Já, assim, você contou toda a tua história. Exatamente. Você é um cara muito diferente. Que interessante. Exatamente. Olha, o que eu posso... Sincero. O que eu posso trazer aqui que seria talvez uma coisa interessante, né? Eu tô nesse meio um pouco mais, né, conservador, tentando estudar, ser intelectual, né, um pouco mais religioso. A gente tenta essas coisas, acho que está todo mundo querendo, né? No nosso meio ali está todo mundo buscando coisas semelhantes. Porém, eu tive uma vida, como eu falei, um pouco mais errática. Eu vivi muita coisa, eu tive muitas experiências nessa vida, fiz muita coisa que ao invés de eu estar lendo a literatura clássica, a vida dos outros, eu estava querendo ser o autor disso. Sim. Então eu fiz muita Mas enfim, não é só você, né? eu tive muito lugar no mundo, fiz muita coisa. Eu já quase morri inúmeras vezes, já tive em coma, muita coisa já aconteceu. Então, Com dengue, veio É, aqui. exato, Olha só, dengue. fortaleza pura. eu sou todo feito de metal, já me quebrei todo, dor física eu conheço bem. Né? Olha, uma das coisas que eu vejo, eu fiz questão de escrever o livro, que é a chamada Ascensão, que é justamente, né, tentar evoluir. Né? Olha, você vai tentar. Mas a cada dia que passa aqui, eu vejo que, de fato, nós estamos numa canoa no oceano. Você pouco controla o que está acontecendo. Existe essa outra força, você tem que se alinhar e você tem que se abster ao máximo da sua própria vontade para você não estar envolto do mundo de frustrações. Apesar de algumas pessoas acharem, ter essa aparência, muita coisa deu errado na minha vida. Há muita coisa. Sabe, é uma série de frustrações, então eu olho e falo, puxa vida. E que não necessariamente foram erros, né? Pelo menos... Aprendizados. Exato, não necessariamente foi um erro deliberado, foi um vício que me levou àquilo. Não, coisas que realmente pareciam da própria vida mesmo, sabe? Uma coisa de trajetória até que você se enverga. Então eu acredito que eu seja essa criatura que acaba tendo que baixar a cabeça para essa força maior, assim, e entender com alegria isso, aceitar com alegria, trazer alegria para um ponto de dever na vida. Porém, realmente tentar se manter com um certo antídoto contra a tristeza, a melancolia, o amargor, que é uma coisa que é fácil de dominar. Sim. Isso tudo eu sou muito familiarizado, né? Então, eu acho que traz, no final das contas, o que eu trago isso para minha vida é a substância, é material, vivência, tentar trazer isso, alinhar isso aos mais sábios e quem sabe até trazer mais e mais e mais elementos de fé. Mas no final das contas é isso. Eu acho que eu tento fazer um pouco com o meu público, com as pessoas que me conhecem. Ou tentar trazer uma palavra de força, uma motivação, ou um ensinamento de alguém realmente que já resolveu esse problema, alguém muito sábio, alguém que tem um profundo conhecimento. Ou então, pelo menos um ombro ali, a gente tenta oferecer isso. A vivência do médico basicamente é essa também, é o ganha-pão do médico, fornecer informação para aliviar sofrimento. Exato. E a vida acabou sendo inclinando para esses lados aí também. E você tem um livro, né? Fala um pouquinho sobre ele. É justamente sobre esses caminhos, é chamado Ascensão. Ele, na verdade, ele ainda não foi... Ele já está à venda, mas o lançamento vai ficar para junho. Vai ter no Rio e São Paulo. E basicamente é uma coletânea de coisas que eu vi no mundo, filosofias, correntes psicológicas. E sim, também tem a religião, inclusive coloco de uma forma relativamente hierárquica, para a gente poder entender que muita coisa já foi dita, muita coisa já foi resolvida, os caminhos se repetem. E para de inventar moda, porra. Para de inventar moda, né? exatamente. Para, porra. Quem é você, cara? Na boa, né? Sim, para de inventar. Exatamente. É quase como que uma corroboração para você não cair, né, nas garras aí dessas engenharias sociais, é uma coisa progressista que vai te levar à ruptura e que a gente cai mesmo, tá? Isso aí
eu caí, a maioria Cair e caiu, levantar. o pessoal vai ficar algumas gerações aí Cair, contaminadas. levantar e olhar Exato. ao alto. E eu falo muito sobre isso, inclusive até eu coloquei um triângulo justamente para mostrar o primeiro andar é o mais sofrido, né? Eu coloquei 4 andares, basicamente obedecendo todas as constituições humanas, sendo que eu coloquei a de baixo como uma parte patológica, né? A pessoa que quebrou de alguma forma, ou veio com uma genética desfavorável, mas quebrou, produziu uma depressão, uma ansiedade, uma angústia, uma bipolaridade, está em um sofrimento maior, e também as outras doenças físicas mesmo, que te impede de conseguir fazer uma evolução do ponto de vista material, de produtividade, de papel social. Então, é uma coisa que não estaria contemplada nas 12 camadas, por exemplo, que não contempla a patologia, né? Como esse olhar médico-psiquiátrico é uma coisa que eu resolvi trazer. Mas tendo também no topo a parte divina, né? Então, é como sendo a possibilidade para cada um de chegar nesse ponto. Você tem visto esse movimento também, a gente aumentando, né? Esse movimento ao contrário, que é o seu movimento. Sim. Você percebe que tem aumentado isso ou não? Sim, o Guilherme Freire, meu colega, ele chama isso de... como é o renascimento católico que está acontecendo no Brasil. Né? É um barato isso, eu gostei desse nome. É renascimento católico, né? Então, em algum momento você olha as instituições e você fala, peraí, tem alguma que é mais conservadora, que criou essa parte toda aqui, né, do que a gente conhece, que é mais firme, mais concreta, uma coisa mais tradicional, que é mais próxima dos ensinamentos de Cristo, inclusive do nexo temporal, que não se contamina com um monte de outras badernas que está acontecendo, que apesar dos erros, evidentemente, está em evolução, que você tem os próprios doutores, você tem os exemplos, né, os exemplares, vamos dizer assim, da nossa própria religião. Então, é uma coisa que me pareceu muito pertinente, né? Eu falei assim, olha, pela razão, eu acho que eu consigo chegar aqui. E você vai invalidando, de uma certa forma, por exclusão mesmo. Se for o caso, se a pessoa não conseguir olhar e ver isso logo de pronto, ela, por exclusão, ela consegue chegar ali. Exatamente. E você fala um pouquinho da sua mentoria. A sua mentoria sobre o quê? Especificamente para quem? Sim. Quem é o público-alvo? Até porque você precisa formar mais gente como você. É isso. A ideia de mais Brunos pelo mundo. Exatamente. Bom, a mentoria está nascendo há bem pouco tempo. Ela está nascendo agora e começou a ser formada há pouco tempo. Depois que eu fiz 12 cursos, já estou há 7 anos dando aula, né, na internet, já dei aula para pós-graduação para psicólogos em faculdade. E já estou com, sei lá, quase 20 anos ali de consultório, embora ainda alguns aninhos como acadêmico já atendia, né? Então eu já estou muito tempo fazendo isso que eu faço. Seu consultório aqui na Barra? É só online. Atendo no Brasil todo, que é facilitar o atendimento, tanto o meu quanto das pessoas, assim eu consigo fazer. Não é igual, mas funciona muito bem. E aí eu decidi que agora eu acho que o ponto seria ensinar essas pessoas e acompanhá-las, né? Acho que o melhor jeito de ensinar é você estando ali do lado da pessoa, pegando na mão e atendendo, se for o caso, junto ou discutindo casos. E a pessoa vai poder me ver também atendendo alguns casos. Então, eu formo terapeutas, pessoas que desejam ser terapeutas, pessoas que estão corroborando a sua educação na psicologia. A gente sabe que a psicologia não é de agora, mas ela está altamente tomada pelo esquerdismo. Realmente está assim... A história dela já é tomada pelo esquerdismo, mas está piorando. Sim. É uma coisa que já virou ativismo mesmo. E realmente a gente está vendo que vários psicólogos não estão conseguindo obter os resultados que eles gostariam. Senão, às vezes, a gente até vê piorar o paciente. Já acontece, é uma coisa foi o que eu falei agora da masturbação. Perigoso. E então tem já psicólogos que estão olhando e fazendo essa associação entre a antropologia, a sociologia, a medicina, a psicologia. Então consegue até mesmo a filosofia como ponte, ligando todas elas, né? E ali a minha intenção é apresentar algumas aulas e seguir com esses alunos, né? Seguir do lado deles por alguns meses e mentorar. E esse curso você já lançou? A gente consegue ver no seu Instagram? Eu já tenho mas é igual o livro. Eu já tenho alguns alunos, tá? Já estão fazendo, mas o lançamento está muito, muito em breve, vai acontecer.
qual que é o teu Instagram, Bruno? Passa pra gente, pro pessoal seguir. Se quiser, depois lá na caixinha de perguntas, né? Fazer, se tiver dúvida. Olha, @Bruno Lamoglia. Lamoglia. Isso. Lamoglia. Bruno Lamoglia. Exatamente. Maravilha, Bruno. Maravilha. Muito legal. bom. Foi sensacional. Eu tava Sensacional. ansioso pra vir te receber aqui. Exatamente. Cara, um papo Muito legal maravilhoso. mesmo. Muito bom. Muito Adorei bom. também. Muito legal mesmo. E obrigado. Veio com dengue. Exatamente, gente. A cabeça dói, né? Esse Dói, negócio eu nunca tinha né? pego, não. Negócio violento. 12ª camada é outro padrão, É né, outro Bruno? nível, meu filho. A dera. responsabilidade é essa. O menino veio até doente. Vocês, olha, A 7ª camada tá valorizem ali, né? esse episódio. Pelo menos essa vai, né? Vejam na prática uma evolução humana. Vamos aos avisos paroquiais. Vamos lá, olha aqui. Esse aqui é o livro que, ó, Bertaldo e Kenny mandaram te entregar. Ele vem aqui no santuário, é um presente pra você. A história que eles contam, a história deles, tudo muito legal. Agradecido. Muito agradecido. Depois História pedir de pra eles. Fátima. Eles fazem uma dedicatória pra você e Bruno. Por favor. Aqui, ó, a loja Ânima, o Terço e o Anjo da Paz, que ele é exclusivo aqui do santuário. Tá bom? Pessoal, olha só, não esqueça de assinar lá o canal do YouTube. Então, vocês vendo agora esse episódio, curta, comente, compartilhe, tá? Siga todas as nossas redes também. Na Instagram, Amazon Prime, que eu sempre esqueço. Spotify e Deezer. Diz, é isso aí. E é isso aí. E aproveitar porque é pra levar mais Bruno pro Brasil e mundo todo. A gente Exatamente. precisa divulgar o Bruno. Porque, na verdade, a gente precisa dele, tá bom? Pessoal, Até a próxima. prazerzaço estar com vocês. É uma Prazer honra. foi Que bom todo que vocês nosso, me chamaram. Bruno. Fiquei muito feliz, muito honrado com o convite. Obrigado por estar aqui com Querido, vocês. te conhecer pessoalmente foi muito bom o nosso papo. Obrigado mais uma vez, Bruno. Obrigada, tchau, tchau, pessoal. Tchau, Até tchau. a próxima. Você quer crescer na fé e transformar sua vida? Então precisa conhecer a Comunidade Ânima, uma plataforma de formação católica com conteúdos que fortalecem você e sua família. Tem acesso a aulas exclusivas, resumos em PDF e encontros ao vivo com Kênia e Bertaldo. Fortaleça sua fé, transforme sua vida. Inscreva-se agora, comunidadeanima.com.br.